E se, ao entrarmos em um novo ano, descobríssemos que nada acontece por acaso? Se por trás de cada decisão, de cada alegria, de cada dor, e até dos nossos erros também, houvesse um governo maior conduzindo a história? Tem um filme chamado Show de Truman, que é de 1998. Agora eu vou trazer onde você pode encontrá-lo, tá? Se olhar para aí, você vai ver as plataformas que você pode assistir. Ele é um filme profético, né? Porque ele é um filme que acompanha a vida de um homem, e eu vou falar porque ele é profético. Esse homem acredita que ele está tendo uma vida comum, uma vida normal, ele tem um trabalho, ele tem uma esposa, tem famílias, enfim, tem uma história. Até que ele começa a desconfiar de que tudo ao seu redor é controlado. O clima é controlado, os encontros, os medos, os limites. Ele percebe que nada ali é aleatório. Na verdade, o Truman, desde criança, ele participa de um reality show, tipo o BBB. Só que diferente do BBB, ele não pediu para entrar. Ele, logo na mais tenra idade, foi colocado nessa ilha onde ele vive. Então, todos os seus relacionamentos, todas as pessoas que se relacionam com ele, inclusive sua esposa, são atores. Todos os cenários, tudo aquilo ali é manipulado pelo diretor, o Christoph. E esse programa, então, ele tem grande audiência nos Estados Unidos. Só que Truman, aos poucos, ele começa a desconfiar de que tem alguma coisa errada. E aí ele começa, então, a tentar descobrir a verdade. A grande angústia dele não é apenas descobrir se sua vida está sob o controle de outra pessoa, mas perceber que tudo o que ele chamava de realidade, na verdade, sempre esteve fora, distante das suas mãos. O filme ele nos deixa diante de uma inquietação profunda. Se aquilo que aquele homem viveu, Truman viveu, não era fruto do acaso, então a história dele sempre esteve sendo conduzida por algo maior do que ele mesmo. Claro que, ainda que de forma distorcida, ainda que de forma opressora, pela motivação errada. E essa percepção, ela pode provocar um certo desconforto, porque ela nos confronta com um limite que às vezes a gente tenta negar, ou fugir, ou não pensar sobre ele, que é a verdade que nós não temos o controle absoluto da nossa própria história. Se não temos o controle absoluto da nossa própria história, então quem governa a nossa história? E eu vou mais além. Nós podemos confiar naquele que governa a nossa história. Nós podemos descansar sabendo que mesmo quando erramos, mesmo quando sofremos, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, a nossa vida não está à deriva, mas está sob um governo maior, sábio e extremamente intencional. A Bíblia, ela não ignora essas perguntas, meus irmãos. E ela também não oferece respostas simplistas, nem promessas que têm a ver com um controle humano. Em vez disso, ela nos apresenta uma certeza muito mais profunda, a certeza de que a história não está nas mãos do acaso. A história está sob o governo soberano do nosso Deus. E é exatamente essa certeza que o apóstolo Paulo vai nos apresentar em Romanos capítulo 8. Não, ele vai trazer uma resposta não como uma reflexão filosófica, mas como uma convicção inabalável da fé. Olha o que é que ele diz aí em Romanos 8, verso 28. Que convicção é esta, inabalável, de Paulo? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui juntos como família, como povo teu, para ouvir a tua voz, para falar com o Senhor.
Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, cala todas as nossas outras vozes que tentam desviar, ó Pai, a nossa alma neste lugar, mas que a nossa alma possa estar cativa à Tua palavra. Me usa como instrumento em Tuas mãos para a Tua glória, Senhor, apesar de quem eu sou. Essa é a minha oração, o meu desejo, eu te peço em nome de Jesus, amém. Os últimos dias do ano, eles sempre são marcados por esses sentimentos mistos de gratidão, mas também de frustração. Planos que não deram certo, mas também incertezas sobre aquilo que virá. Nós pensamos sobre os nossos erros cometidos. A gente encerra um ano que não saiu, muitas vezes, exatamente como a gente planejou. Você lembra as promessas que você fez em dezembro do ano passado? Mas também a gente entra num novo ano que também a gente não sabe como será. Não temos a mínima ideia. Diante disso, a grande pergunta não é apenas o que é que o próximo ano nos reserva, mas é algo muito mais profundo. Em quem estaremos confiando quando esse novo ano chegar? Essas palavras que nós acabamos de ler, elas foram escritas para a igreja de Roma. Elas foram escritas para pessoas que estavam vivendo não dias fáceis ou dias previsíveis. Paulo escreve a uma igreja que vivia em meio a tensões internas, a uma insegurança social. Eles estavam sob a pressão do Império Romano, que se dizia senhor da história. O próprio César era chamado de senhor, né? Muitos daqueles cristãos certamente pensavam sobre o futuro, certamente percebiam-se como não tendo controle sobre o futuro, nem muito menos garantia sobre o seu presente. Ainda assim, aqui Paulo, ele não vai oferecer promessas fáceis, não, ele oferece aqui uma certeza teológica profunda, meus queridos, a certeza de que não importa o que aconteça, não importa a crise que estejamos passando, social, espiritual, econômica, não importa, Deus reina, Deus age e Deus sustenta o seu povo. Por isso, quando ele afirma todas as coisas cooperam para o bem, ele não está apenas fazendo um consolo superficial, ele não está apenas sendo uma espécie de coach, como nós vimos muito hoje, palavras ao vento sem fundamento, para simplesmente massagear o ego ou dar uma falsa esperança. Não, ele está apresentando para aquela igreja e para nós essa noite uma convicção firmada em Deus e nas promessas de Deus, no governo soberano do nosso Deus. E ele começa então a revelar aqui no verso 28, a certeza que sustenta a fé. O título do nosso sermão hoje é Quando Deus Governa, entrando no ano novo com confiança. Quando Deus governa, entrando no ano novo com confiança. Então Paulo vai primeiro trazer aqui qual a certeza que sustenta a fé dele. A certeza, ele começa inclusive com um verbo bem interessante. A certeza que sustenta a fé dele é, primeiro, sabemos. Veja, Paulo não começa o texto dizendo sentimos, ou achamos, ou supomos. Ele diz sabemos. Isso nos confronta com uma pergunta simples. A nossa fé, ela tem sido moldada pela palavra de Deus ou apenas pelas circunstâncias e sentimentos do nosso coração? Porque quando a vida aperta, quando as crises chegam, quando as dúvidas pairam, quando as dores vêm, quando os lutos batem na nossa porta, não é o que a gente sente que sustenta, porque os nossos sentimentos, eles são como ondas do mar. Mas o que nos sustenta, meus queridos, é o que nós sabemos sobre quem é Deus. A nossa fé, ela envolve conhecimento, meus irmãos. E quanto mais eu conheço a Deus por meio da sua palavra, mais facilmente eu conseguirei me apropriar das suas promessas verdadeiras. Mais facilmente eu não serei enganado pelas mentiras do inimigo. Quanto mais conhecemos quem Deus é, menos a gente vai se decepcionar com Ele, porque a gente não vai esperar aquilo que Deus não prometeu nos dar. Quanto mais eu me conheço, quanto mais conhecemos quem somos, mais nós nos colocamos no nosso devido lugar, como servos, como miseráveis pecadores, impotentes, mas nas mãos de um Deus todo-poderoso.
Não é admissível que um crente não goste de ler a Bíblia. Não é admissível que um crente não se deleite em ouvir a palavra. Goste de ouvir palavras, claro, pregadas fielmente, baseadas nas Escrituras. Porque essa é a maneira regular, é a maneira normal de Deus falar conosco, através da sua palavra. E o bom, meus queridos, é que o conhecimento sobre quem Deus é, sobre suas promessas, não está reservado apenas para um punhado de pessoas iluminadas, como diziam os agnósticos, né? Não, ele está disponível para todos aqueles que se dispõem a conhecê-lo através da sua palavra. É óbvio que tem muita coisa que a gente não sabe, claro, mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que existe uma verdade inabalável, é que existe uma verdade imutável, uma verdade que não depende, inclusive, do meu conhecimento para existir. Eu conhecendo ou não, ela existe. A verdade é que a vida, ela não é um resultado de fatos aleatórios. A vida não é um resultado de processos naturais, sem sentido e propósito. A verdade é que não somos governados por forças impessoais, como a sorte, o destino, o acaso. E o poeta estava errado quando ele disse: o acaso vai nos proteger enquanto andarmos distraídos. Totalmente errado. O mundo não é um palco de disputa de diversas divindades. Diversas divindades que lutam para dominar o mundo. Não, meus queridos. Nem muito menos o mundo é palco de um Deus distante, de um Deus impessoal, de um Deus que criou todas as coisas e se afastou do universo, se afastou da sua criatura e disse: cada um por si. Não, o que Paulo está nos dizendo é que este mundo é o palco da ação majestosa de um Deus soberano, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é bondoso, esse Deus que é amoroso, esse Deus que agiu e sempre agirá de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tem uma história de um missionário que foi mandado para evangelizar uma tribo, mas não contaram muitos detalhes para ele. E quando ele chega naquela tribo, ele percebe que eram canibais. O que é que fazem? Pega o missionário, amarra o missionário na árvore, e aí o cara começa a preparar, né, ali a panela, tal, e o missionário rogando a Deus por ajuda, essa coisa toda. Aí o chefe da tribo, ele tem a curiosidade de provar primeiro um pouquinho, né, um petisco aí pede para o cozinheiro ir lá no missionário e cortar um pedaço da sua panturrilha e trazer para ele provar. Quando o chefe da tribo prova aquele pedaço da carne do missionário, ele cospe e com muita raiva diz: a pior carne que eu já comi na vida. O missionário então é liberto e sai correndo, agradecendo a Deus por ter uma perna de borracha. Meus queridos, ele tinha uma perna de borracha. É claro que Deus pode agir assim em nossas vidas. Algo que aconteceu de ruim, que a gente não entende, mas que lá na frente, de alguma maneira, nós vamos entender o propósito, como nessa ilustração, mas nem sempre conseguiríamos ver todas as coisas como elas são. Nem sempre a gente vai ter essa percepção das coisas. Nem sempre teremos essa graça de perceber claramente que o mal que aconteceu na minha vida e na sua vida nos trouxe bem. Nem sempre teremos essa percepção imediata como aconteceu, ou um tempo depois, na vida do missionário. Mas mesmo não conseguindo ver as coisas dessa perspectiva de Deus, jamais devemos desconfiar dele. Jamais devemos desconfiar do amor dele pelo seu povo. Porque nem sempre teremos as respostas, meus queridos, mas sempre devemos confiar naquele que tem todas elas, sempre. Paulo diz: todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem. Mas a pergunta mais importante aqui é: que bem é este? Este bem pode ser algo visível neste mundo, como foi na vida daquele missionário, algo visível, algo que ficou muito claro. Ele perdeu a perna para que ele não perdesse a vida no futuro. Graças a Deus por isso. Mas o bem que Paulo fala aqui, por mais que a gente queira trazer para essa perspectiva sempre aqui,
dos livramentos de Deus, e Ele pode nos dar os livramentos a partir de um mal que permitiu em nossas vidas, como no caso do missionário, mais uma vez. Mas o bem que Paulo se refere aqui, ele é muito maior. Ele é muito melhor. Os versos 29 e 30, eles são o fundamento do versículo 28. Esses versos vão dar a razão pela qual nós podemos saber que todas as coisas cooperarão para o bem do povo de Deus. Então, o versos 29 e 30, a gente vai perceber no 29 o propósito. No verso 30, a gente vai perceber o alvo. Para quem as coisas cooperam para o bem? Para quem? Primeiro, o propósito, no verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, e aí eu quero focar basicamente aqui no propósito. Ele também predestinou propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui está o versículo-chave. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, para que Deus foge, para que Deus crie, para que Deus faça nascer em mim e em você a imagem do seu Filho Jesus Cristo. É um bem superior. Deus, Ele está muito mais preocupado com a sua semelhança com Cristo do que com o seu conforto nesse mundo. Muito mais. Talvez Deus não nos tenha dado tudo o que pedimos nesse ano que passou. Mas pode ter certeza, meus queridos, Ele nos deu exatamente o que nós precisávamos para parecermos mais com Cristo. Tudo que Ele permite é para este fim. Esse é o bem maior. Ser como Cristo. Não é sermos os mais ricos, não é sermos os mais belos, não é sermos os mais inteligentes, não é sermos os mais famosos, não, mas ser como Ele é, ser como Cristo é amar quando é difícil, é obedecer quando isso custa, quando isso vai de encontro ao meu desejo, é obedecer, é negar a si mesmo, é perdoar quando isso dói, quando isso machuca o nosso orgulho, é confiar no Pai, mesmo sem entender. Deus não está nos moldando para impressionar este mundo, mas Ele está nos moldando para refletir o caráter de Cristo, o caráter do seu Filho. E muitas vezes Ele vai fazer isso, porque muitas vezes nós progredimos espiritualmente, mais através da dor, mais através do sofrimento, mais através da decepção, mais através do fracasso, do que do sucesso, do que do riso, do que da alegria. Paulo diz lá em Romanos, no próprio capítulo 8, verso 18, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, veja, ele está falando de sofrimento do tempo presente, pressupõe que haverá sofrimento, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Isso nos ajuda a entender, meus queridos, que quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem não é a ausência de sofrimento. Porque aqui a gente está vendo no texto, haverá sofrimento. O bem aqui, o fim último aqui é a glória futura. Mas essa glória futura começa aqui agora. Quando Deus está moldando em mim, moldando em você a imagem e semelhança de Cristo. É claro que a gente não procura o sofrimento, a gente não procura a dificuldade. Mas também nós podemos reconhecer que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele sabe mais do que nós. E que nada disso pega Ele de surpresa. Quando a gente experimenta uma oração não respondida, quando a gente experimenta um não de Deus, ou um silêncio de Deus, ou quando as nossas dores perduram muito mais do que a gente desejaria, quando nós encontramos esperança em ver que o propósito eterno de Deus está em ação na vida dos seus filhos e através destes, porque não podemos eliminar a verdade de que mesmo em meio aos sofrimentos e desejos que a gente não procura de dor, Deus está agindo através dela, para nos conformar, para nos forjar, para construir em mim e em você a imagem do seu Filho. Quando a oração não é respondida, quando as dores perduram muito mais, nós encontramos esperança em ver que esse propósito eterno de Deus, é que Ele está agindo através de mim, para construir em mim a imagem do seu Filho. Claro que às vezes a gente se pergunta, por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Mas saiba de uma coisa, você não é o único a sofrer nesse mundo. Você não é o único a enfrentar angústias neste mundo. Você pode até perguntar, o que Deus está fazendo
nesse momento da minha vida. Eu lhe pergunto agora, o que ele estava fazendo quando os perseguidores de Estevão jogavam pedras nele? O que ele estava fazendo quando João foi preso numa ilha sem nenhum crime cometido, e lá passou os últimos dias da sua vida? O que ele estava fazendo quando Paulo foi humilhado, quando Paulo foi escarnejado, escarnecido, cuspido, quase tido como morto também, teve que fugir de Damasco? O que Deus está fazendo quando a sua oração não é respondida? O que Deus está fazendo quando o diagnóstico, ele muda toda a sua rotina, muda todos os seus planos? O que Deus está fazendo quando um casamento está passando por crise? O que Deus está fazendo quando o emprego é perdido? Quando os seus planos caem por terra? Deus não está ausente, meus irmãos. Ele está moldando a sua fé. Ele está criando em você uma dependência dEle, criando em você uma esperança nele. Ele está fazendo com que todas essas coisas cooperem para o seu bem. Por mais difícil que seja a gente chegar a isso, Ele está realizando em mim e em você o seu plano eterno, nos tornar seguidores mais parecidos com o nosso Mestre. Esse é o propósito maior, esse é o bem maior. Aqui está a fonte da sua esperança. Quando você se levantar pela manhã, faça chuva ou faça sol, venha deleite, venha alegria, ou venha decepção, ou venha dor, Deus irá cumprir os seus planos em sua vida. O nosso Pai Celestial, Ele tem um plano, e Ele tem um propósito para cada um daqueles que Ele chama de seu. E é possível, como eu falei, que você enxergue isso que Ele está fazendo na sua vida agora. É possível que Ele lhe dê a graça de você enxergar em tempo real o propósito pelo qual você está passando, pelo que você está passando. Ou você pode ver isso depois, ou você só veja na eternidade. Mas tenha plena convicção que hoje é mais um dia em que Deus o tornará mais parecido com Cristo, porque esse é o bem maior. E aí a gente vai ver agora os beneficiados pela promessa. Quem são os beneficiados pela promessa? Verso 29 e 30. Aqueles que Deus de antemão conheceu e também predestinou. Aqueles que Deus de antemão conheceu e também predestinou. Essa palavra, essa frase aqui, aqueles que Deus de antemão conheceu, ela é motivo de muito debate teológico. E eu não vou entrar em muitos debates teológicos, né? Mas a melhor compreensão dela aqui, quem gosta de debate teológico é Cícero, né? Não vou entrar em debate teológico, não é Cícero? A melhor compreensão desse termo aqui, conheceu de antemão, essa expressão, ela tem a ver com escolher. Deus escolheu, Deus acolheu, Deus amou, antes da existência de cada um de nós. Deus nos amou, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para ter um relacionamento especial com Ele. Então, quando Paulo diz conheceu de antemão, ele está dizendo que Deus escolheu amar pessoas antes mesmo delas existirem, delas virem a existir. O próprio texto do verso 30, como a gente vai ver, nos dá a entender isso, porque diz que todos os que Deus chamou também justificou. Então, esse chamado de Deus foi eficaz. Mesmo que alguém diga, que alguns, os que são contra essa visão, dizem o seguinte: na verdade, Deus olhou para o futuro e viu que aquelas pessoas iam crer, por isso que Ele escolheu. Se alguém crê assim, né, que Deus só escolheu porque viu que a pessoa ia crer, no fim das contas a gente sabe que até a fé que aquela pessoa creu foi Deus que deu. Então, no fim das contas, foi Deus que fez todas as coisas. Mas a melhor tradução, a melhor ideia aqui é essa, né, de que Deus escolheu amar, escolheu ter um relacionamento mais íntimo com estas pessoas. E aí ele vai dizer no verso 30, e aos que predestinou, ele escolheu, predestinou, e a esse que ele predestinou, que deu um destino, dar um destino prévio, ou seja, Deus escolheu para si, Deus escolheu para herdar os céus, novos céus e nova terra, e a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo vai dizer que o alvo, Paulo vai dizer que aqueles que todas as coisas cooperam para o bem, são estes aqui, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então Paulo vai aqui desenvolver esse chamado. Ele está explicando, ele fala que foram chamados segundo o seu propósito. Esse chamado aqui é interessante, rapidamente. Existe o convite geral, existe o chamado eficaz.
Na Bíblia existem essas duas palavras chamar, que significam teologicamente essa ideia de um chamado externo, quando você chama todo mundo, quando você prega o evangelho para todas as pessoas, e aquele chamado interno, quando há uma ação interior de Deus no seu coração para produzir fé, o arrependimento, a resposta real ao evangelho. Isso é o chamado eficaz. Ninguém pode resistir ao chamado eficaz de Deus. Ninguém. Então, Paulo diz que aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, ele está dizendo, aqueles que foram chamados eficazmente, aqueles que foram atraídos por Deus para Ele mesmo, são estes, que Deus vai começar a obra e vai terminar a obra. Pois aquele que Deus chama, Ele transforma, Ele perdoa, Ele vai levar e carregar até o fim. Então, meus queridos, o verso 29 e 30 juntos, eles garantem que essa esperança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é uma esperança frágil, é uma esperança fundamentada nessas verdades, é uma certeza absoluta, que aqueles que Ele escolheu para si, chamou para si, todas as coisas vão cooperar para que a imagem de Cristo, para que o caráter de Cristo, dia após dia, seja forjado, seja construído, apesar de muitas vezes nós não entendermos determinadas coisas que acontecem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os beneficiados por essa promessa? Aqueles que foram chamados e que amam a Deus. E nós só podemos amar a Deus, meus queridos, se Deus nos amar primeiro. Os beneficiários dessa promessa são aqueles que amam a Deus mais do que as riquezas, são aqueles que amam a Deus mais do que o sucesso, são aqueles que amam a Deus mais do que o reconhecimento, são aqueles que amam a Deus mais do que a sua própria vida. Para estes há essa promessa de que todas as coisas cooperam para o seu bem, para aqueles que amam. Mas eu pergunto para você, você ama a Deus de verdade? Se Ele te escolheu, Ele te amou antes de você existir. Se Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te atraiu, Ele te justificou, Ele te declarou justo diante dEle mesmo, Ele vai te glorificar. Percebe que o verbo aí é glorificou, é como se já tivesse acontecido, porque quem está garantindo é o próprio Deus. Agora você é filho, sendo assim, Deus está do nosso lado, Deus está do seu lado. Então esses versículos são importantíssimos. Imagine uma casa bonita, com as paredes todas pintadas, com um telhado novo. Você olhando de fora, tudo parece perfeito. Mas essa casa só vai continuar de pé se ela tiver um bom alicerce. Não é não, Hermes? Quando vem a chuva forte, quando vem as tempestades, o tempo difícil, não vai ser a pintura que vai sustentar a casa. É o alicerce que ninguém vê. Então, Romanos 28, todas as coisas cooperam para o bem, é uma promessa maravilhosa, mas Paulo entende que essa promessa que é maravilhosa, ela precisa de um alicerce. Essa casa bem pintada precisa de um alicerce, porque senão ela só vai virar uma frase bonita, uma frase de efeito, como a gente diz muitas vezes, né? Muitas vezes a gente usa como uma frase de efeito. Por isso que Paulo continua o verso 29 e 30, porque esses versículos realmente são o alicerce invisível dessa promessa. Eles deixam claro para cada um de nós que Deus tem um plano, que Ele chama, Ele perdoa, Ele cuida, Ele leva até o fim aqueles que são seus, e nessa jornada de levar até o fim, o propósito é que todas as coisas na minha e na sua vida cooperem para que Cristo seja forjado em nós, para que cada dia mais eu fique mais parecido com o Filho. Quando a vida está tranquila, ninguém pensa no alicerce, a gente nem pensa nisso. Mas quando chegam as lutas, quando chegam as perdas, quando chegam as dores, vai ser o alicerce que vai sustentar a casa. Assim também é a nossa fé, meus queridos. Quando nós confiamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, do começo ao fim, nós podemos enfrentar qualquer tempestade com esperança, porque nós temos plena convicção de que a nossa casa não vai cair. Uma igreja que crê de verdade em Romanos 8, ela não é dominada pelo medo, ela não é dominada pela ansiedade, ela não é dominada pelo desespero. Ela até chora, mas chora sem perder a esperança. Ela até sofre, mas é um sofrimento que não desconfia de Deus, não desconfia do amor de Deus, porque ela sabe que no fim ela está sendo sustentada por um plano maior do que essas circunstâncias. Paulo encerra esse texto dizendo o seguinte:
Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, para aqueles que Deus chamou de forma eficaz, Ele vai garantir a sua obra do início ao fim. Para estas pessoas, somente para estas pessoas, todas as coisas cooperam para o mal, para o bem. Mas Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? E se Deus for contra você? Porque se você ainda não admitiu que precisa de um Salvador para a sua vida, se você ainda não admitiu que você não consegue se salvar por suas obras, se você ainda não admitiu que Cristo é o Salvador da sua vida, nada, absolutamente nada coopera para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu mal. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Tudo vai colaborar para a sua destruição. O sofrimento para estas pessoas faz com que elas se rebelem diante de Deus. O sofrimento para estas pessoas que não amam a Deus, de fato, causa um mal. É um mal pelo mal. Até as coisas boas na vida das pessoas que não amam a Deus, meus queridos, é para o mal. Porque elas fazem das coisas boas que Deus lhes dá ídolos. Ela pode até agradecer a Deus: obrigado, Deus, porque minha conta bancária está maior a cada dia. Obrigado, Deus, porque eu conquistei os meus sonhos. De fato, é a mão de Deus, é a graça comum de Deus derramando graça para todo mundo. Mas a diferença é que essas pessoas vão fazer das coisas boas de Deus os seus ídolos, a sua segurança. Então, estas coisas boas cooperam para o seu mal. Elas acham que Deus está do lado delas quando Deus não está. Mas há esperança para você que ainda não admitiu que precisa de um Salvador para a sua vida. Basta confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Examine, meu irmão e minha irmã. Ministério de música, por favor. Examine. A sua confiança, ela está em resultados? A sua confiança está nas circunstâncias que mudam? Ou a sua confiança está no caráter de Deus? Em Deus. Aprenda a enxergar o sofrimento, aprenda a interpretar o sofrimento, a dor e a angústia na sua vida, não como um abandono de Deus, mas como um processo de formação de Deus na sua vida. Como uma escola, como uma universidade, como um curso que Deus está lhe oferecendo para transformar a sua vida, para lhe fazer mais dependente dEle, para desejar mais o céu, para perceber a sua pequenez, a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza diante dEle. Perceba o sofrimento como uma escola, como um pedagogo que lhe ensina, e não como um coveiro que lhe enterra. Pergunte-se, em que áreas da sua vida você precisa parecer mais com Cristo? Em que áreas da sua vida você precisa parecer mais com Cristo? Na área profissional, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus amigos e amigas que não são cristãos, no seu relacionamento com os pais no seu relacionamento com o filho, o marido com a esposa com o marido. Em que área da sua vida você precisa se parecer mais com Cristo? Quando o personagem principal do filme, Truman, ele descobre a verdade, ele se depara com uma escada, e ele precisa tomar uma decisão. Então ele sobe a escada, essa é uma imagem bem icônica do filme. Ele sobe a escada, vai até a porta, com medo, porque ele não sabia o que estava atrás da porta, sem garantias, sem saber de fato o que está do outro lado, mas ele decide então sair. Ele decide confiar que existe algo maior, algo melhor do que aquele mundo falso que ele viveu. Agora aqui está um contraste decisivo com o Evangelho. Truman, ele sai de um mundo controlado por alguém que nunca entrou no sofrimento dele. Pelo contrário, alguém que se aproveitou do sofrimento dele para se dar bem, para ganhar dinheiro. Cristo é totalmente diferente. Cristo entra no nosso mundo, Cristo entra na nossa dor. Cristo é o homem de dores, ele sabe o que é sofrer. Ele entra no nosso sofrimento, ele mesmo sofreu em nosso lugar, meus queridos. O Deus que governa todas as coisas não nos observa de longe.
Ele não nos usa como um espetáculo para si, Ele não nos controla para nos explorar, Ele nos controla para nos salvar, para nos fazer melhor, para nos conduzir para o seu fim último, que é a glória, que é a glorificação. O Pai que escreveu o plano eterno enviou o Filho. E veja que o Filho, mesmo sabendo tudo que ia passar, Ele não evitou a dor, Ele não pulou o sofrimento, Ele não fugiu da cruz, pelo contrário, Ele caminhou até ela. Sabe por quê? Por amor. Sabe por quê? Para nos resgatar. Por isso, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, esse bem tem nome, esse bem tem rosto, esse bem tem forma, é Jesus Cristo. E quando Paulo diz que somos chamados segundo o seu propósito, ele está dizendo que nós fomos chamados para sair de uma vida sem sentido e nós entrarmos numa história conduzida por graça, por redenção, por um Deus que é amoroso, por esperança. Diferente de Truman, nós não caminhamos sozinhos para fora. Nós temos um Cristo que foi à frente de nós. Ele abriu o caminho, Ele venceu a morte e agora nos chama eficazmente para segui-lo. Talvez você não entenda tudo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez muitas cenas da sua vida não façam nenhum sentido. Mas uma coisa você pode saber com toda certeza: o roteiro da sua vida está nas mãos de um Pai que não poupou seu próprio Filho. Isso, meus queridos, deveria ser o suficiente para a gente confiar. Isso deveria ser o suficiente para jamais duvidarmos do amor de Deus para conosco. Hoje, amanhã, em qualquer dia da nossa vida, no ano que começa, jamais duvidemos do amor de Deus, porque há um Deus que está no controle de todas as coisas, e todas as coisas, meus queridos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus possa, vamos ficar de pé, nos fazer lembrar dessas verdades, quando a gente estiver passando por algo que nós não entendamos. Vamos cantar essa canção como uma oração em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor,
faça lembrar dessas verdades. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que o Senhor construa em nós, o Senhor forge em nós o caráter de Cristo, a imagem de Cristo dia a dia, Senhor. Que nesse ano que irá começar, há dúvidas em nossos corações, mas que essa verdade possa nos dar esperança de que, ainda que aconteça coisas que estarão fora do nosso controle, dos nossos desejos, mas estão dentro de um plano eterno do Senhor, e a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Que a gente possa enxergar a tua boa mão, mesmo quando o Senhor parece estar distante, mas o Senhor nunca nos abandona. Essa foi a tua promessa, o Senhor estaria conosco todos os nossos dias, até a consumação de todas as coisas. Então não nos deixe esquecer essas verdades, Senhor, porque fomos chamados, fomos justificados, fomos glorificados já em Cristo Jesus, e por isso todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado, Senhor. Descansar, Senhor, sabendo que não há melhores mãos para que todas as nossas aflições, dores, angústias, dúvidas possam estar. Que realmente, ó Pai, o nosso travesseiro, onde nós descansamos, possa ser a tua soberania, entendendo que tudo está no controle das tuas mãos, ó Pai. Assim nós te pedimos que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, sobre toda a família de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, meus queridos, um breve momento.